Aquilo que era apenas um julgamento virou exatamente uma novela. Virou uma novela, né? E você sabe que há uma diferença grande entre novela e peça de teatro, novela e filme, novela e livro, né? O livro, o filme e a peça de teatro são lidos pelos atores, né? Depois que já foram escritos, né? O filme, o livro, que depois viram uma peça de teatro. A peça de teatro eles ensaiam, já tem começo, meio e fim. A novela não. A novela, o autor vai escrevendo enquanto os capítulos vão sendo estudados, decorados e gravados. Então você está gravando o capítulo que vai ao ar, sei lá, semana que vem, e o autor está lá escrevendo. Às vezes ele mata um personagem porque o personagem está ruim, às vezes ele faz um personagem separado do outro, às vezes faz casar com o outro, etc. e tal, e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Então, a novela do julgamento do Daniel Silveira está sendo escrita. Está sendo escrita. O que a gente pode é fazer uma avaliação dos capítulos. E é uma coisa muito curiosa o que aconteceu. Nos capítulos anteriores, você vai lembrar, o Daniel Silveira havia gravado um vídeo com agressões indefensáveis a integrantes do Supremo Tribunal Federal, em particular Edson Fachin, que foi o alvo central dos seus ataques, e Alexandre de Moraes. Ele foi preso, ele depois teve a novela de colocar tornozeleira, aí ele se escondeu no Congresso Nacional, depois botou a tornozeleira e teve o julgamento. No julgamento, ontem ele recebeu, né, naquele julgamento ele foi condenado por 10-1, a maioria votou por 8 anos e 9 meses de cana, uma multa importante, e a cassação do mandato. E eis que, no último capítulo, o presidente da República assina um decreto baseado num direito constitucional privativo do presidente da República. O que quer dizer privativo do presidente da República? Priva todos os outros de fazer aquilo. Só ele pode fazer. Só ele pode fazer. Que é conceder um indulto. Ou, nesse caso, por se tratar de um indulto para uma pessoa, um indulto individual, uma graça, que é você substituir uma pena por outra. No caso, uma pena por nenhuma pena. O presidente da República assina um decreto e diz o seguinte, olha, esquece a multa, esquece a pena, esquece tudo, esquece cassação, esquece, para tudo, não tem mais nada. Daniel Silveira, portanto, foi agraciado com o direito, com esse perdão presidencial. E aí criou-se um impasse, uma confusão. Indultos são parte da tradição brasileira. Mas os indultos que são parte da tradição brasileira são indultos sem um alvo específico. Não são indultos para A ou B. São indultos, em geral indultos de Natal, na tradição, em que você pega um perfil, pessoas adoentadas, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com mais de tantos anos, pessoas que já cumpriram pelo menos o tanto da pena, etc. Pessoas condenadas, cumprindo pena. Vai lá e leva um indulto. O último indulto assinado foi um indulto de Natal assinado pelo presidente Temer. E que gerou uma discussão no Supremo Tribunal Federal. Ele assinou um indulto. Um juiz de primeira instância entendeu que naquele indulto seriam liberados vários condenados da Lava Jato. Aliás, criou-se a fantasia de que acabaria com a Lava Jato. A turma da Lava Jato é boa nisso, né? Não sei quantos centenas de condenados serão liberados e com isso vai acabar a Lava Jato. O Barroso derruba o decreto presidencial. E vira uma confusão e tal. E aí o indulto do presidente foi tema de uma discussão no Supremo Tribunal Federal 1 ano depois. Sabe quantas pessoas da Lava Jato foram atingidas? 4. 4. Aquilo que ia acabar com a Lava Jato, 4. A gente nem sabe o nome dos 4. Pessoas desconhecidas. Não tinha nenhum grandalhão que, nossa, liberou. Mas enfim,
é da tradição brasileira o indulto. Isso que aconteceu agora não tem precedente. Não tem precedente. Desde a Constituição de 1946, e nós tivemos duas desde então, 67 e 88, com uma emenda em 1969, jamais você usou o indulto, fora da ideia de administrar a política criminal e controlar a população carcerária. Esse era o objetivo. Não é conceder um benefício a uma pessoa e tal. Que pode ser concedido. Que pode ser concedido está na esfera do poder presidencial. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer sobre esse caso, do ponto de vista jurídico, é não tem precedente. A forma como está sendo usado não tem precedente, o que é uma novidade. Sempre que você não tem um precedente, você tem uma novidade. A segunda coisa que a gente pode dizer é que a constitucionalidade de um decreto desta natureza pode ser discutida no Supremo Tribunal Federal. E já há uma demanda da rede. Óbvio, né? Não ia ser do PP, do presidente da República, do PL, do presidente da República, não ia ser ninguém do Centrão, né? Obviamente, no partido de oposição. O partido de oposição foi lá, bum, entrou rapidinho, fez lá uma ação qualquer que depois o Aidar vai poder nos explicar, mas a constitucionalidade do decreto pode ser analisada. E será analisada, né? E a terceira coisa que a gente pode dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, é que estamos, de novo, diante de uma crise institucional. Crise institucional é aquela que acontece sempre que você tem um poder de um lado, outro poder do outro, e eles estão disputando o poder, o que é uma coisa doida. No Estado de Direito, quando você tem isso, é um problema. Não significa que seja insolúvel, mas é uma crise. Você tem a crise econômica, você tem a crise política, você tem a crise social, e você tem a crise institucional. Essa é uma crise institucional, uma crise entre os poderes. O Supremo tomou suas decisões discutíveis, o presidente da República tomou uma decisão discutível. Os dois poderes fizeram o que podem fazer. O Supremo Tribunal Federal não fez algo que não pode fazer. O presidente da República não fez algo que não pode fazer. Mas os dois fizeram coisas que estão sendo discutidas se eles deveriam ter feito ou não. E aí você tem uma crise institucional. Numa discussão recente aí sobre o tema, sobre esse tema do indulto, foi escrito, alguém escreveu, que o objetivo do Estado de Direito é limitar o poder do Estado pelo direito. E é nesse universo da limitação do poder do Estado pelo direito que se dá essa discussão e que vai se dar essa discussão no Supremo Tribunal Federal. E o Aidar vai poder nos explicar com mais detalhes, mas todo ato administrativo, mesmo os atos presidenciais, precisam ser marcados pela impessoalidade. Esse é um dos argumentos da rede. Impessoalidade. Você faz algo sem olhar a quem. Você não faz algo para beneficiar alguém. Nesse caso, foi feito algo ligado ao Daniel Silveira, que é amigo pessoal da família Bolsonaro. Isso dá ao Supremo o direito de questionar a impessoalidade do ato? Alguns dirão que sim, outros dirão que não se pode discutir no decreto a motivação do presidente. E sim, se a decisão, a análise da constitucionalidade tem que analisar a realidade dos fatos e ver se há uma coerência, se ela cumpre a Constituição. Alguém vai discutir, e está lá na rede, e isso vai ser tema de discussão, se esse ato é um ato presidencial e, portanto, é um ato que beneficiou Daniel Silveira e não outro, é um ato discricionário. Chama-se ato discricionário. O presidente tem o direito de, dentro e no universo da lei, a liberdade de escolher como agir nesse ato. É uma liberdade legal. Mas haverá discussão sobre ter o direito discricionário não lhe dá o direito arbitrário. É uma mega discussão, bonita de se ver. Nós vamos ver, nós vamos acompanhar. Esse é um aspecto da discussão que é a discussão legal. Portanto, não tem precedente. O Supremo pode e vai discutir
o decreto presidencial, que pode ser confirmado ou rebarbado, e estamos diante de uma crise institucional. No aspecto jurídico, a crise institucional resvala também no aspecto político, óbvio. Esse é o eixo central da discussão. Mas há a discussão política. É uma discussão política eleitoral. O presidente da República, ao fazer isso, ele sai ganhando ou ele sai perdendo? Né? É ponto para ele ou não é um ponto para ele? Alguns dirão, é um ponto, porque afinal ele faz um gesto para a sua base. Outros dirão, mas se a base já é dele, ele não tem que fazer gestos para aqueles que não pertencem à sua base? Sem dúvida tem. Como o Lula tem que fazer. Os outros, então, os outros coitados dos candidatos têm que fazer gesto, não é para base, não tem base, né? Precisa fazer uma base, juntar uns 3, 4 para ver se cabe numa van, né, de votos. Mas os dois que têm votos, eles precisam fazer gestos para fora de sua base. Ou alguém que é petista até o último fio de cabelo vai deixar de ser petista porque o Lula falou isso ou aquilo, entendeu? Mas tem aquele que não é petista, ele só não quer o Bolsonaro. E tem aquele que não é bolsonarista, só não quer o Lula. Então ele tá meio com o Bolsonaro, mas meio, né? Será que o presidente Bolsonaro tem que botar esse camarada para dentro do barco dele? Assim, eu quero esse camarada dentro do meu barquinho. Esse camarada dentro do barquinho gosta do que está acontecendo ou não gosta? Acha que um movimento como esse decreto que apoia um babaquara, que é o Daniel Silveira, um cretino, que falou barbaridades, um deputado, né? Não é que ele está fazendo um decreto para salvar uma liderança conhecida, um decreto para salvar uma liderança religiosa, um decreto para salvar um cantor popular, né? Mas um deputado. Não, mas é um deputado que defendeu a liberdade de expressão. Ok, pode dizer isso e tal, mas é o Daniel Silveira que falou barbaridades. Vai causar comoção. Entre os dele, ok. Nas redes sociais bolsonaristas, show, sucesso. Mas se não tivesse feito, esses bolsonaristas virariam lulistas, petistas, dilmistas, né? Dirceusistas? Claro que não. Então, o efeito político eleitoral ainda a gente não tem ideia qual vai ser. Hoje deve sair pesquisa, daqui a pouco deve ter números novos, mas ainda não, essa etapa de ontem não foi processada. Mesmo que saiam pesquisas agora, ainda não deu para processar os efeitos, porque os capítulos dessa novela estão sendo escritos agora. O Supremo ainda vai se debruçar sobre esse caso, o Supremo pode entender que esse decreto tem que ser rejeitado porque não houve o chamado trânsito em julgado, ou seja, não acabou. Ele não é um condenado apenado, Daniel Silveira. Mas então o presidente indultou, deu graça a alguém que sequer foi condenado ainda? Mas quando for já está valendo. Então eu te dou os parabéns hoje, quando chegar o dia do seu aniversário já está valendo, né? Eu te dou aumento, mas eu nem te contratei. Será que vale isso? Faz sentido? O Supremo pode entender que não, olha, não, isso não. Então a gente ainda vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos. E mais tarde, quando o Aidar vier para conversar com a gente vai poder avançar um pouquinho mais nessa discussão que não tem precedentes e é sim uma crise institucional, porque o próximo passo vai ser dado no Supremo Tribunal Federal depois desse movimento do presidente da República.